Olá, queridos amigos, bem-vindos ao canal Crescer na Fé. Vamos continuar os estudos do Catecismo da Igreja Católica e nesta etapa em que estamos tratando da vida pública de Jesus, vamos estudar as tentações que Jesus sofreu pelo demônio lá no deserto. Isso a partir do parágrafo 538 do Catecismo. Um assunto interessantíssimo e que você não pode perder, tá bom? Se inscreva no nosso canal se você ainda não o fez, compartilhe esses conteúdos com a sua rede de contatos para que mais pessoas conheçam o nosso Senhor e conheçam a nossa doutrina católica. E no final, se você tiver gostado, não deixe de dar aí o seu positivo. Combinado? Eu sou Ronaldo Pedroso e nós vamos agora à nossa vinheta. Até já! Muito bem, meus caros, vamos então fazer a nossa oração, pedindo a luz e a graça do Espírito Santo, e eu convido vocês a se unirem a mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Graças vos damos, Deus Todo-Poderoso, por todos os benefícios que nos tem nos concedido. A vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus caros, como vimos na nossa aula passada, o Espírito Santo desceu sobre Jesus lá no momento do seu batismo, no Rio Jordão. E a partir de então, a gente pode dizer que teve início o seu ministério público, de maneira formal, de maneira oficial. E este, eu diria, é o primeiro ensinamento que nós podemos tirar para as nossas vidas daquele acontecimento. A unção do Espírito Santo sempre nos leva à missão. Foi assim com Jesus, foi assim com os apóstolos em Pentecostes, é assim com a igreja, é assim com todos nós que nos abrimos à graça e ao dom do Espírito Santo em nossas vidas. Portanto, nesse início de missão de Jesus, o Espírito Santo levou Jesus para o deserto, para um longo retiro de 40 dias. E lá, depois desses 40 dias em que ele fez intenso ou total jejum e em oração, Jesus é tentado pelo demônio. É interessante ressaltar que este acontecimento foi narrado nos 3 evangelhos sinóticos: o evangelho de Marcos, de Mateus e de Lucas. O evangelista São Marcos dedicou apenas 2 versículos a este acontecimento, mas São Mateus e São Lucas trouxeram detalhes muito interessantes e repletos de ensinamentos para nós. A nossa reflexão de hoje, então, vai ser pautada na versão do evangelista São Lucas, tá bom? Então eu convido vocês a lerem comigo este trecho do Evangelho no capítulo 4 de São Lucas. Cheio do Espírito Santo, voltou Jesus do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde foi tentado pelo demônio durante 40 dias. Durante este tempo, ele nada comeu e, terminados esses dias, teve fome. Disse-lhe então o demônio: se és o Filho de Deus, ordena a esta pedra que se torne pão. Jesus respondeu: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. O demônio levou-o em seguida a um alto monte e mostrou-lhe em um só momento todos os reinos da terra e disse-lhe: eu te darei todo este poder e a glória desses reinos, porque me foram dados, e dou-os a quem quero. Portanto, se te prostrares diante de mim, tudo será teu. Jesus disse-lhe: está escrito, adorarás o Senhor teu Deus, e a ele só servirás.
O demônio levou-o ainda a Jerusalém, ao ponto mais alto do templo, e disse-lhe: Se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: ordenou aos teus anjos a teu respeito que te guardassem e que te sustivessem em suas mãos, para não ferires o teu pé em alguma pedra. Jesus disse: Foi dito, não tentarás o Senhor teu Deus. Depois de tê-lo assim tentado de todos os modos, o demônio apartou-se dele até outra ocasião. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A diferença entre os textos de São Mateus e de São Lucas é basicamente na ordem das tentações. Então, eu recomendo que depois vocês leiam os 3 textos para vocês verem as diferenças e fazerem a comparação entre eles. Nós podemos afirmar que as diferenças que encontramos entre os textos estão marcadas pelos objetivos que os evangelistas tinham quando escreveram os seus textos. São Marcos foi econômico, não é, com o seu texto, porque escreveu só 2 versículos. Eu diria que foi econômico porque uma tentação é algo um tanto pessoal e muito provavelmente São Marcos não soubesse como, de fato, Jesus tinha reagido na sua consciência. Mas uma obra dos comentários bíblicos de São Jerônimo, não é, explica que Mateus e Lucas aproveitaram a oportunidade para uma interpretação daquele acontecimento de modo a torná-lo, digamos, pastoralmente útil aos seus propósitos. Os evangelistas, então, atingem seus objetivos conectando, fazendo uma ligação dos 40 dias de jejum de Jesus com os 40 dias de jejum de Moisés e de Elias, e também com os 40 anos da caminhada do povo de Israel rumo à Terra Prometida. Bem, o número 40 não está ligado ao tempo propriamente ou exatamente, é bom que se diga. Na Bíblia, meus caros, o número 40 tem um significado mais amplo. 40 significa o tempo de uma vida, de uma existência, ou o tempo necessário para realizar algo importante ou algo que precisa acontecer. No texto que nós lemos das tentações, Jesus não começou a sua atividade pública sem antes um bom tempo de retiro, com jejum e com oração. Mas voltando ao texto bíblico, os evangelistas querem então mostrar que, ao contrário do que fez o povo de Israel quando fugiu do Egito e atravessou o deserto, eles cederam às tentações, das murmurações contra o maná, que era o alimento divino, cederam também à idolatria com os bezerros de ouro. Jesus se mostra, ao contrário, fiel a Deus Pai, fiel à sua missão. Por quê? Porque estava em retiro, porque jejuou e porque orou. E se Adão cedeu às tentações lá no paraíso, abrindo espaço para o demônio e para o pecado, agora Jesus rechaçou as ciladas e as tentações do diabo. Sim, os evangelistas nos apresentam Jesus como o novo Adão, que venceu as tentações e que venceu Satanás. É o que nos ensinam os parágrafos 538 e o 539 do Catecismo. Ao longo do Evangelho de São Lucas, nós vemos vários episódios, vários acontecimentos de Jesus expulsando demônios, não é? Com isso, ele quer deixar claro o poder de Jesus e de seus discípulos também sobre os filhos das trevas. Aqui nesse trecho das tentações de Jesus, temos um embate entre Cristo, Filho de Deus, e o diabo. Na intenção de São Lucas, ficou claro para mim que o batismo e a tentação formam como que 2 lados de uma mesma moeda. Ou seja, as tentações vão ser inevitáveis em nossas vidas, mas com a graça do Espírito Santo que a gente recebeu no batismo, na força da oração e da penitência, também conseguiremos vencer o diabo.
Mas falando da atitude do diabo, eu acho cá comigo que ele foi extremamente petulante, não é? Em querer tentar o Filho de Deus. Mas o evangelista São Mateus afirmou que Jesus foi conduzido ao deserto exatamente para ser tentado pelo demônio. É o que fala São Mateus na outra passagem. Como é que é isso? Qual é o sentido desta ação do Espírito Santo levar Jesus para ser tentado? Sem dúvida alguma, Jesus sempre teve poder e autoridade sobre o demônio. Isso é indiscutível. Em vários episódios do Evangelho, nós vemos que Jesus proibia os demônios de falar, pois eles sabiam que ele era o Cristo. Também São João afirmou na sua primeira carta que eis porque o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do demônio. Então, essas palavras nos confirmam que Jesus tinha, sim, autoridade sobre o demônio e que eles sabiam quem Jesus era. Cristo quis ser tentado. Antes de tudo, minha gente, para nos trazer auxílio e força contra as tentações. Para ele foi uma preparação para o seu ministério que estava começando, mas foi também um ensinamento para todos nós, nos mostrando que é sim possível vencer as tentações. Meus caros, que ninguém de nós se julgue tão forte e imune à tentação, por mais santo que seja. Santo Hilário, que viveu no século IV, afirmou que as tentações do diabo se dão principalmente nos que foram santificados, pois o que o diabo mais deseja é triunfar sobre santos. É verdade. E a gente experimenta isso, não é verdade? Quanto mais a gente progride na vida cristã ou na prática das virtudes, parece que as tentações aumentam também. Temos que nos valer das mesmas lições que Jesus nos deu. A graça e o dom do Espírito Santo, a oração, o jejum e a palavra de Deus. Aí também nós teremos mais forças para vencer a tentação. Vocês observaram que o demônio tentou Jesus usando a palavra de Deus? Pois é, o demônio usou o Salmo 91, dizendo que eles te levarão em suas mãos para que teus pés não tropecem numa pedra. E Jesus venceu a tentação também utilizando a palavra. Todas as respostas de Jesus são citações do livro do Deuteronômio, desde o capítulo 6 até o capítulo 8. Foi praticamente um duelo na palavra de Deus entre Cristo e o diabo. Então vejam vocês que não existe vantagem alguma em somente conhecer a palavra de Deus, porque até o demônio a conhece. Nós temos sim, meus caros, é que viver a palavra sob a luz do Espírito Santo. Aí ela se torna vida e força em nossas vidas. Mas, como eu dizia, Jesus quis sim ser auxílio para nós nas tentações. Santo Agostinho disse que Cristo prestou-se a ser tentado pelo diabo para ser o mediador na vitória sobre as tentações, não só por seu auxílio, mas também por seu exemplo. Quero destacar que o diabo tentou Jesus após os 40 dias de jejum, isso na visão de Mateus, mas na visão de Lucas, o diabo já o tentou desde o início, ao longo dos 40 dias. Provavelmente, o Senhor, nesse período de solidão e de jejum, já estivesse cansado, fraco, com poucas forças físicas, e o diabo se aproveitou dessa situação. É uma lição para nós, não é? O diabo não nos agride, mas age nas nossas fraquezas, age por insinuação, age na nossa imaginação, age nos nossos desejos ocultos. São verdadeiras armadilhas que ele monta para nós. Se a gente estiver atento e forte, unido a Deus, nós teremos boa chance de vencer a tentação sem cair. Eu sempre digo, meus caros, que Cristo venceu Satanás na cruz e especialmente nós, que somos batizados,
Temos a marca de Deus nos nossos corações. O nosso coração tem dono, somos do Senhor e o diabo não pode tocar em nós. Ele é como que um cachorro bravo amarrado num canto de um terreno, ou seja, ele não pode fazer nada contra nós, desde que a gente fique longe dele, porque se a gente se aproximar, ele poderá nos alcançar, atacar e nos morder. O segredo, minha gente, é manter distância do diabo e não fazer o jogo dele. O parágrafo 540 ensina exatamente isso. Jesus e Satanás caminham para sentidos opostos, um para cada lado. É o que a gente tem que fazer também em relação ao diabo. O diabo vai para lá, eu vou para o outro lado junto com Jesus. Jesus venceu Satanás para nós, para que a gente não precise mais se tornar refém dele, nunca mais. A primeira tentação do texto bíblico tem como motivo a fome de Jesus, a fome. O tentador sugere a Jesus servir-se da sua qualidade de filho de Deus, que tinha sido proclamada lá na cena do batismo em alto e bom som, e o demônio, portanto, sabia e ouviu, sugerindo que Jesus usasse o seu poder em benefício próprio, transformasse as pedras em pão, ou seja, uma corrupção. Jesus não cai nessa. E mais, Jesus vai ensinar aos seus discípulos, no caminho de Jerusalém, a pedir o pão dia após dia. É também aquilo que o Cristo nos ensinou na oração do Pai Nosso, não é? O pão de cada dia, o pão dos pobres, confiando na generosidade do Pai. Ademais, a comida, neste contexto, representa todos os tipos de prazeres que o mundo oferece, que tanto escravizam o homem, como o sexo, a bebida, as drogas, a própria comida, não é? Tudo isso, fora dos planos de Deus, são expressão da concupiscência que rege o nosso coração quando a gente está longe do Senhor. Hoje em dia, o prazer virou uma verdadeira compulsão nesta nossa sociedade tão hedonista, não é verdade? Bem, a segunda tentação nos mostra uma artimanha daquele que quer imitar Deus e se achou o dono do mundo. O diabo mostrou para Jesus todos os reinos da terra, oferecendo tudo a ele. Na verdade, é Deus quem tem o poder e o dá a quem Ele quiser. Jesus dá o exemplo da fidelidade ao Pai e fidelidade à missão que Ele tinha e não cai também nessa tentação. O diabo é um falsificador, minha gente. As promessas do diabo são todas fakes, são todas mortais, são todas mentirosas. Não vamos cair nas mentiras do diabo, que só quer nos enganar. Só Cristo é verdade, só Cristo é vida. Hoje em dia a gente vê como a ganância e a busca do dinheiro, não é? Está movendo o mundo e os corações das pessoas, mesmo entre nós, pessoas que se entregam ao trabalho, para quê? Para ter mais dinheiro, para ter mais. Isso quando não apelam para a corrupção, para conseguir mais dinheiro, mais patrimônio, não é? Que coisa triste. A terceira tentação quis mexer com a vaidade e o poder do Senhor. O demônio levou Jesus ao alto do templo para que de lá ele se atirasse, contando que os anjos o salvassem. São Lucas colocou Jerusalém como o local dessa última tentação para fazer conexão com o caminho que Jesus iria fazer para o Calvário, onde ele sofreria a extrema e última tentação, a morte na cruz. Aqui fica claro o que o texto disse, ou seja, que o diabo saiu de perto de Jesus até um outro momento oportuno, não é? O finalzinho do texto que a gente leu. O Calvário seria esse momento oportuno. E lá o diabo repete a tentação quase que com as mesmas palavras. E falou assim para Cristo: se és o Filho de Deus, desce da cruz. Jesus não se deixou enganar e ficou firme. Aqui a gente então observa que a busca do poder e a vaidade reinam neste mundo atual. Hoje não basta ser, mas eu tenho que ter poder, fama, domínio, posição social, eu tenho que parecer ter. Hoje os políticos nos dão um triste exemplo desta tentação, não é?
que pena. Mas também nós caímos nela quando a gente procura promoções nesta vida, lá no nosso trabalho, querendo subir de cargo, subir de salário, e às vezes para conseguir isso a gente faz qualquer coisa, faz coisas a qualquer preço, às vezes até prejudicando os outros para tirar vantagem, o uso errado das redes sociais para espalhar mentira, para passar uma imagem falsa de nós mesmos, uma triste realidade que o diabo se aproveita e continua se aproveitando. Aquilo que eu falei, nos aproximamos dele e ele faz das suas. Um velho e saudoso amigo, um grande evangelizador já falecido, José Esconzo, acho que muitos de vocês o conheceram, dizia que todas as tentações do diabo estão contidas em 3 P's, que ele falava que eram os P's da perdição. O primeiro P, o P do prazer, não é? Prazer da gula, do sexo, da droga, do conforto, das bebidas. São as coisas que o mundo sugere como valores e a gente muitas vezes se deixa levar. O segundo P é o P do possuir. Possuir dinheiro, bens materiais, imóveis, automóveis, joias e coisas que a gente dá valor como coisas absolutas e nos entregamos a estas coisas como se elas tivessem poder e valessem de fato alguma coisa na vida da gente. E o terceiro P era o P do poder. Vaidade, orgulho, posição social, querer ser o que não é e por poder também usar de autoritarismo e de humilhar as pessoas, humilhar os pobres e os humildes. Então vejam vocês, o poder, o prazer e o possuir são os 3 P's que a gente tem que ficar atento para não deixar o demônio nos enganar. Minha gente, nenhum de nós está imune às tentações, viu? Elas podem bater em nós e serem rechaçadas sem nos fazer mal, desde que a gente coloque Cristo como o centro de nossas vidas, o centro do nosso coração. Por vezes, o Senhor permite que sejamos tentados para amadurecermos e para podermos testemunhar a nossa fidelidade, como aconteceu com Jó lá no Antigo Testamento. Vocês se lembram? Mas sejamos firmes. Quando isso acontecer, vamos ser fortes. Saibam que a tentação jamais será maior do que as nossas forças, viu? Jesus foi fiel e firme contra as tentações para nos dar o exemplo. Também nós devemos ser firmes, nos revestindo das armas do cristão, que são a palavra, a oração, os sacramentos, a comunidade cristã. Bem, a aula já está ficando muito extensa e eu acho que a gente vai ficando por aqui. Na nossa próxima aula, nós vamos começar a conversar sobre o reino de Deus e os ensinamentos que Jesus nos trouxe desse reino. Coisas muito bonitas e importantes, viu? Teremos muitos conteúdos que vocês não podem perder, tá bom? Se vocês gostaram desta aula de hoje, não deixe de registrar aí o seu positivo e mais, se inscrevam no canal e compartilhem este vídeo com a sua rede de contatos, tá bom? A todos vocês, o meu carinhoso abraço e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tchau, tchau.